Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido. Continua sendo minha primeira opção, disse Sophie, aplicando rímel no espelho do banheiro sem sequer olhar para mim. Ainda como se eu devesse estar grato por esse qualificativo. Estávamos discutindo sobre prioridades novamente. Eu havia pedido a ela para pular a noite das garotas de hoje, porque meu irmão vinha de visita de Lyon, e pensei que seria bom jantarmos juntos em família. Sua resposta, uma risada que poderia congelar o inferno, foi seguida por aquela devastadora declaração que acabara de redefinir todo o nosso casamento. Em 4 palavras, fiquei ali a vendo-se arrumar. Esta mulher com quem eu estava casado há 6 anos, e de repente senti que estava olhando para uma estranha. O vestido vermelho que ela estava vestindo não era um que eu reconhecesse. O perfume que ela costumava usar quando estava comigo. Até mesmo sua maquiagem parecia mais intencional esta noite. Primeira opção, repeti, deixando as palavras flutuarem no ar. É uma forma de dizer interessante. Finalmente, ela se virou para me olhar com a irritação brilhando em seus olhos. Não comece com seu draminha de marido ciumento esta noite, Michelle. Eu vou sair com as garotas. Não a me escapulir para Côte d'Azur. Eu não disse nada sobre estar com ciúmes. Só tenho curiosidade por este sistema de classificação que você aparentemente tem para as pessoas na sua vida. Ela revirou os olhos e pegou sua bolsa na cômoda. Você sabe o que eu quis dizer. Não procure pelo em ovo. Mas eu não sabia a que ela se referia. Esse era o problema. Na mente dela, eu continuava sendo sua primeira opção, o que implicava que ela vinha sopesando outras opções. O fato de ela sentir a necessidade de usar a palavra ainda significava que essas opções estavam muito ativas e sendo consideradas. Então, o que acontece quando eu deixar de ser sua primeira opção? Perguntei, minha voz tranquila, mas direta. Receberei uma notificação? Ou simplesmente descobrirei quando você não voltar para casa uma noite? Ela parou com a mão na maçaneta da porta do quarto. Por um momento pensei que ela poderia realmente abordar a seriedade do que eu acabara de dizer. Em vez disso, me deu aquele sorriso condescendente que eu vinha vendo mais frequentemente ultimamente. Você está sendo dramático. Vou me reunir com as garotas naquela nova vinícola em Saint-Germain-Express. Voltarei antes da meia-noite. As garotas, eu disse observando o rosto dela com atenção. Seriam essas as mesmas garotas que se divorciaram 2 vezes e passam os fins de semana em aplicativos de namoro? Sua mandíbula se contraiu. O estado civil das minhas amigas não é problema seu. Claro, por que passar toda sexta-feira à noite com mulheres que tratam o casamento como um serviço de streaming, que podem cancelar quando quiserem, não poderia influenciar sua perspectiva sobre o compromisso? Ela abriu a porta, mas se virou mais uma vez. Você costumava ser divertido. Costumava confiar em mim. Agora você soa como meu pai. E com aquele golpe de misericórdia, ela se foi. Ouvi seus saltos ressoando pelo corredor, o tilintar de suas chaves, e então o som da porta da frente se fechando atrás dela. A casa ficou em silêncio, exceto pelo baixo zumbido da geladeira e o som distante do tráfego de Paris. Me sentei na beira da nossa cama olhando para a porta vazia. 6 anos de casamento, e eu acabara de ser rebaixado ao status de primeira opção. Não o amor da vida dela, não seu parceiro, nem mesmo sua prioridade. Apenas sua melhor escolha atual. Entre aparentemente várias alternativas. A pior parte não foram nem as palavras em si, foi a facilidade com que saíram da boca dela, como se ela as estivesse pensando há um tempo. Isso não foi um deslize ou algo dito com raiva. Esta foi a avaliação honesta dela sobre minha posição na vida dela. Fui ao banheiro e me olhei no mesmo espelho onde ela estivera se maquiando minutos antes. Quando eu tinha me tornado alguém que podia ser casualmente descartado, quando eu tinha começado a aceitar ser tratado como um plano B no meu próprio casamento, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu irmão perguntando a que horas iríamos nos encontrar para jantar. Olhei para a mensagem dando-me conta de que estava a ponto de dizer a ele que a noite das garotas de sua cunhada tinha prioridade sobre ele. Tempo em família. De novo. Mas enquanto eu começava a digitar uma resposta, um sentimento diferente começou a crescer no meu peito. Não a resignação familiar que eu vinha carregando ultimamente, mas algo mais agudo. Algo que parecia suspeitosamente como o despertar do amor próprio de um longo sono. Apaguei a mensagem de desculpas que estava prestes a enviar ao meu irmão e digitei algo mais. Mudança de planos. Vamos ter uma noite de irmãos. Tenho algumas coisas em que pensar. Se eu era apenas a primeira opção dela, então talvez fosse hora de ela aprender como era ser a minha. E, neste momento, minha primeira opção era descobrir exatamente que jogo ela pensava que estava jogando, e se eu queria continuar participando dele. A noite era jovem, e eu tinha a sensação de que estava prestes a se tornar muito interessante. Meu irmão e eu terminamos em uma brasserie,
o que parecia apropriado, já que meu casamento aparentemente tinha toda a substância de um aperitivo. Entre copos de vinho e queijo, me encontrei fazendo algo que não fazia há anos: falar honestamente sobre meu relacionamento. Ela disse que você é a primeira opção dela? Ele perguntou, quase se engasgando com a bebida. Michel, isso é como dizer que você é o plano B favorito dela. Sim, bem, aparentemente é aí que eu me classifico hoje em dia. Mas mesmo enquanto falávamos, parte da minha mente estava trabalhando em outra coisa. Chame de curiosidade ou chame de autoproteção. Mas eu precisava entender o que realmente estava acontecendo durante essas noites das garotas. Elas tinham se tornado um ritual semanal nos últimos meses. Sempre com a mesma vaga explicação sobre precisar de espaço para desestressar. Depois de deixar meu irmão em seu hotel em Lamarre, decidi fazer um reconhecimento básico. Não porque eu fosse paranoico, mas porque quando alguém te diz que você é a primeira opção dela, isso implica que ela está avaliando ativamente outras opções. A nova vinícola que ela mencionou foi bastante fácil de encontrar. La Sept d'Or, no coração de Saint-Germain-Express. Passei de carro por volta das 22h30. Só por curiosidade. A van dela estava estacionada do lado de fora, junto com outros 2 veículos que eu reconheci do grupo de amigas dela. Mas também havia vários carros que eu não reconheci. E através das grandes janelas pude ver que não era exatamente a tranquila noite de garotas que ela descreveu. O lugar estava cheio, um ambiente misto. Definitivamente, não apenas algumas esposas sentadas reclamando de seus maridos com uma taça de vinho. E entrei. Esse não era meu estilo. E, francamente, eu não precisava ver o que quer que estivesse acontecendo lá dentro. Mas sim notei algo interessante. Ela me disse que estaria em casa antes da meia-noite. As 23h45, eu estava sentado no meu carro vendo-a rir e flertar com um cara com um terno caro enquanto suas amigas encorajavam de sua mesa alta. Dirigi para casa e fiz algo que provavelmente deveria ter feito há meses. Abri o laptop dela. Agora, antes que alguém prepare seu discurso em defesa da privacidade, permita-me ser claro. Ela usa minha conta da Netflix, minha Amazon Prime, meu Spotify, e metade de suas despesas saem da minha conta bancária. Se ela quisesse privacidade, poderia começar a pagar suas próprias assinaturas. O Instagram dela contava uma história interessante. As fotos das noites de garotas anteriores mostravam um padrão que de alguma forma eu havia ignorado. O mesmo grupo de mulheres, mas sempre com caras diferentes ao fundo. Sempre em bares ou boates que definitivamente não se anunciavam como lugares para que as mulheres casadas tivessem conversas inocentes sobre a vida. Mas a verdadeira revelação foram suas mensagens de WhatsApp com sua amiga que estava passando por seu segundo divórcio. Capturas de tela de conversas que remontavam a semanas, todas girando em torno de como o casamento é apenas um pedaço de papel e como você não sabe o que está perdendo até voltar a sair. Um fio de mensagens do fim de semana passado fez minha pressão arterial disparar. De fato, me pediu para pular esta noite para jantar com seu irmão chato. Serial. Tenho 28 anos, não 88. Não me casei para ser dona de casa. Fanny. Eu o amo, mas às vezes me pergunto se me acomodei cedo demais. Há tantos caras bem-sucedidos nesses lugares que realmente sabem como se divertir. E então, a cereja do bolo enviada há apenas 3 horas. Esta noite, parece diferente. Estou realmente animada para ver se ele aparece. Me decided, sort. Fechei o laptop e me sentei na sala de estar escura. As peças se encaixavam com uma clareza incômoda. Não se tratava de precisar de espaço. Tempo de garotas. Se tratava de ela estar tateando o terreno, enquanto me mantinha como sua rede de segurança. A porta principal se abriu a 1h23 da madrugada. Ela tentou ser silenciosa, mas seus saltos no chão de madeira anunciaram sua chegada. Eu a ouvi parar na entrada, provavelmente surpresa, ao ver a luz da sala de estar acesa. Ainda acordado, ela disse aparecendo na soleira. Sua maquiagem estava borrada, seu cabelo um pouco bagunçado, e ela tinha aquele olhar culpado que as pessoas têm quando são pegas fazendo algo que sabem que não deveriam. Não consegui dormir, eu disse minha voz neutra. Como foi sua noite das garotas? Bem, foi bem. A gente só conversou e tomou umas bebidas. Estava evitando o contato visual, o que era interessante. Em La Sept d'Or. Ela ficou petrificada. Como você sabia onde a gente foi? Você me disse. Lembra? A nova vinícola em Saint-Germain-Express? Eu não tinha dito a ela que tinha passado de carro, mas a reação dela me disse tudo o que eu precisava saber sobre o nível de conforto dela com a história. Sim, foi legal. Tranquilo. Tranquilo, repeti. Isso é surpreendente. Parece bastante movimentado quando passei antes. A cor sumiu do rosto dela. Você passou de carro? Por que você faria isso?
Eu estava deixando meu irmão em seu hotel. Fica a caminho. Me levantei e me aproximei dela. Mas tenho curiosidade por algo. Você disse que estaria em casa para meia-noite. É quase a 1h30. Perdemos a noção do tempo. Você sabe como é quando você se diverte. Divertindo, eu disse, deixando que a palavra flutuasse entre nós, com as garotas. Sim, com as garotas. Mas sua voz tinha aquele tom defensivo que as pessoas culpadas adotam quando se agarram a uma história que sabem que não vai se sustentar. Eu assenti lentamente. Bem, fico feliz que você se divertiu. Eu também tive uma noite interessante. E Yuli, eu me atualizei, com algumas coisas que tinha pendentes. Ela estava me observando cuidadosamente agora, provavelmente tentando descobrir o quanto eu sabia. A jogada inteligente teria sido pressiona lá naquele momento, mas eu tinha aprendido algo importante esta noite. Ela estava mentindo para mim, mas também era descuidada. O que significava que se eu lhe desse corda suficiente, provavelmente se enforcaria sozinha sem a minha ajuda. Eu vou para a cama, ela anunciou, claramente querendo escapar desta conversa. Boa ideia. Você parece cansada. Eu sorri. Mas não era o sorriso caloroso a que ela estava acostumada. Era o tipo de sorriso que faz com que alguém saiba que você está pensando coisas que ainda não está dizendo. Enquanto eu subia as escadas, tomei nota mental de ter outra conversa com o ex-marido da amiga dela. Se eu me lembrasse corretamente, ele descobriu que as noites de garotas de sua esposa eram na verdade audições para seu substituto. É engraçado como os padrões se repetem. Ainda mais engraçado o quão previsíveis as pessoas se tornam quando pensam que estão sendo espertas. Amanhã ia ser um dia muito interessante. O sábado pela manhã chegou com aquela alegria artificial que as pessoas culpadas usam para compensar demais. Ela fez croque-monsieur, algo que não fazia há meses, e não parava de perguntar se eu queria mais café com o tipo de entusiasmo tipicamente reservado para apresentadores de televisão. Você parece estar de bom humor, observei, vendo-a se agitar pela cozinha como se estivesse fazendo um teste para ser a esposa do ano. Só estou feliz que seja fim de semana. Deveríamos fazer algo divertido hoje. Talvez ir ao marché? Dizem Fangs Rouges que você gosta. Interessante. Ontem eu era chato o suficiente para que ela não pudesse sacrificar uma noite para jantar com a família. Hoje ela queria passar tempo de qualidade olhando o artesanato. A transformação era quase impressionante em sua transparência. Na verdade, eu estava pensando que deveríamos conversar sobre a noite passada. O sorriso dela vacilou por um instante, antes de voltar ao lugar. Sobre o que te disse que só tomamos umas bebidas e conversamos. Peguei meu telefone e abri a foto que eu tinha tirado de sua van estacionada fora do La Cepidor, às 23h45. Então eu mostrei a ela a marca do tempo. Esta é a sua van, certo? A que deveria ter saído à meia-noite, para que você pudesse estar em casa a tempo. Ela olhou fixamente para a foto, seu rosto passando por confusão, raiva e cálculo antes de se decidir pela indignação. Você me seguiu? É sério? Eu não te segui. Eu te disse que estava levando meu irmão para o hotel. Mas já que estamos falando de seguir as pessoas, vamos falar sobre as aventuras de namoro da sua amiga. Do que você está falando? Eu abri o laptop dela que ela tinha deixado convenientemente na bancada da cozinha e mostrei a conversa do WhatsApp que eu tinha capturado na noite anterior. O rosto dela ficou branco, enquanto ela lia suas próprias palavras. Eu o amo, mas às vezes me pergunto se me acomodei cedo demais. Há tantos caras bem-sucedidos nesses lugares que realmente sabem como se divertir. Eu olhei para ela, suas palavras. Now, Esmin, você revirou minhas mensagens. A raiva defensiva aumentava na hora certa. Eu revirei nosso laptop compartilhado que eu pago, olhando as mensagens enviadas com o plano de celular que eu pago, sobre noites de festa, que você financia com o cartão de crédito que eu pago. Eu fechei o laptop e me apoiei na bancada. Mas claro, vamos falar sobre violações de privacidade. Ela abriu a boca para responder, depois a fechou, provavelmente percebendo que bancar a vítima não funcionaria quando eu tinha provas reais. Essas mensagens não significam nada. Eu só estava desabafando com uma amiga. Desabafando, repeti. É assim que chamamos quando você diz a alguém que está animada para ver se um cara aparece para te encontrar? O rosto dela ficou vermelho. Não é o que você pensa. Sério. Então, me explique o que eu deveria pensar quando minha esposa me diz que sou sua primeira opção. Depois passa a noite flertando com outros homens, enquanto envia mensagens sobre como ela poderia ter se acomodado cedo demais. Eu não estava flertando com ninguém. Eu peguei meu telefone de novo e mostrei a ela outra foto. Esta eu tinha tirado pela janela do bar, mostrando-a rindo e tocando o braço do homem do terno caro. A tecnologia é incrível hoje em dia. As câmeras dos telefones podem capturar momentos de bem longe. Toda a luta se esvaiu dela de uma vez. Ela desabou contra a ilha da cozinha,
com a aparência de alguém que acabou de perceber que teve seu blefe descoberto em uma partida de pôquer. Não é o que parece, ela disse em voz baixa. Então me diga o que é, eu disse. Porque do meu ponto de vista parece que você está procurando meu substituto. Enquanto me mantém como seu plano B, ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando para as mãos. Quando ela finalmente levantou os olhos, havia lágrimas neles, mas eu notei que eram mais lágrimas de frustração do que de culpa. Eu só queria me sentir atraente, desejada de novo. Você sabe há quanto tempo você não me olha da forma como esses homens olham para mim? Assim, isto é minha culpa, eu disse, não como uma pergunta, mas como uma constatação da direção que essa conversa estava tomando. Não é o que eu estou dizendo. Na verdade, é exatamente o que você está dizendo. Você está me dizendo que porque eu não te adoro todos os dias, você decidiu procurar validação de estranhos em bares. Você não entende o que é se sentir invisível no seu próprio casamento. Eu ri, mas não havia humor nisso. Invisível. Quer falar sobre invisível? Quando foi a última vez que você me perguntou sobre o meu dia sem olhar para o telefone? Quando foi a última vez que você iniciou uma conversa que não fosse sobre algo que você queria ou precisava? Quando foi a última vez que você me tratou como algo mais do que o cara que paga as contas e conserta as coisas em casa? Ela não teve resposta para isso, o que era uma resposta em si mesma. Isso é o que vai acontecer. Continuei, minha voz calma, mas absolutamente firme. Você vai parar de tratar nosso casamento como se fosse opcional. Você vai parar de ir a boates para colecionar números de telefone e doses de ego, e vai decidir se quer ser casada comigo ou se quer ser solteira e voltar a sair. Você não pode simplesmente me dar ultimatos. Eu não estou te dando um ultimato. Estou te dizendo que cansei de ser sua primeira opção, enquanto você mantém outras opções abertas. Você quer se sentir desejada? Então, deseje o homem com quem você se casou, ou o deixe livre, para encontrar alguém que o faça. Ela enxugou os olhos, mas eu podia ver a raiva crescendo atrás das lágrimas. Isso. Depois de 6 anos, você vai jogar nosso casamento fora por um flerte inofensivo? Eu não estou jogando nada fora. Você já o fez quando decidiu que eu era dispensável o suficiente para se arriscar a me perder por um pouco de atenção de estranhos. Eu me levantei e peguei minhas chaves da bancada. Você tem até eu voltar da academia para decidir o que você quer. Mas entenda isso. A próxima conversa que tivermos sobre suas noites de garotas vai ser muito diferente. Aonde você vai? Para a academia. Aparentemente eu preciso me certificar de que ainda sou atraente o suficiente para competir com caras aleatórios em vinícolas. Eu me dirigi para a porta, mas me virei mais uma vez. E meu amor, da próxima vez que você quiser mentir para mim sobre onde você vai ou o que você faz, talvez apague primeiro as provas dos dispositivos que eu pago. A expressão no rosto dela me disse que ela finalmente estava começando a entender que o homem que costumava aceitar suas desculpas e acreditar em suas histórias tinha saído do prédio. O que ela ainda não sabia era que ele não ia voltar. A verdadeira conversa tinha acabado de começar. Eu estive no ginásio por 2 horas levantando pesos e limpando minha cabeça. Quando voltei para casa, senti o cheiro de algo cozinhando. Ela estava na cozinha com o vestido que eu comprei para nosso aniversário no ano passado, o que, segundo ela, era muito elegante para o dia a dia. Eu fiz seu prato favorito, ela anunciou, apontando para o que parecia um banquete elaborado. Aquele boeuf bourguignon que você sempre pede. A transformação era notável. Para trás estava a mulher defensiva que eu tinha deixado, substituída por alguém que parecia ter saído de um manual de terapia de casal, intitulado Como Reconquistar Seu Marido em 3 Passos Simples. Que oportuno, eu disse, pegando uma garrafa de água da geladeira, eu tenho pensado no que você disse. Você tem razão, eu não tenho sido a esposa que você merece. Eu me sentei na mesa da cozinha e observei, servindo a comida com o tipo de atenção aos detalhes que ela normalmente reservava para suas fotos do Instagram. E o que você concluiu exatamente de todo esse pensamento? Que eu tenho sido egoísta, que eu te dei como garantido. Ela se sentou na minha frente e estendeu a mão para a minha. Eu quero consertar isso. Fazendo o jantar, sendo honesta, ela respirou fundo como se estivesse se preparando para uma atuação. Sim, eu tenho gostado da atenção de outros homens, mas nunca se tornou nada. Era apenas fantasia, como assistir a uma novela. Eu afastei minha mão e comecei a comer. Fantasia é uma forma de descrever infidelidade emocional. Não foi infidelidade. Eu nunca fiz nada físico. Claro, você só disse à sua amiga divorciada que estava animada para ver se um cara específico aparecia para se encontrar com você. Fantasia totalmente inocente. A compostura dela rachou ligeiramente. Como você sabe disso? Porque você não é tão cuidadosa quanto pensa.
E porque quando alguém me diz que eu sou a primeira opção dela, eu costumo investigar quais podem ser as outras opções. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Sei reagrapondo. Quando ela voltou a falar, sua voz tinha adotado aquele tom magoado que ela costumava usar quando precisava inverter a situação. Eu não posso acreditar que você está me punindo por ser humana, por ter momentos de dúvida em um casamento de 6 anos. Todo mundo tem esses pensamentos, certo? Porque eu estou casado com você há 6 anos, e nem uma única vez eu te disse que você é minha primeira opção. Enquanto eu secretamente procurava por melhorias, isso é porque eu sou um homem. Para as mulheres, é diferente. A gente precisa se sentir desejada, apreciada. Quando foi a última vez que você me trouxe flores? Sim. Quando foi a última vez que você planejou um encontro surpresa? E aí estava a reviravolta que eu esperava. De alguma forma, a aventura emocional dela agora era culpa minha por não ser romântico o suficiente. Então, deixe-me entender isso, eu disse, largando o garfo. Você tem mentido para mim sobre onde você vai e com quem está. Por que eu não te compro flores suficientes? Você está distorcendo o que eu digo. Não, estou esclarecendo o que você diz. Você está me dizendo que seu comportamento é justificado, porque eu falhei como marido. Eu estou dizendo que relacionamentos exigem esforço de ambos os lados. Eu ri, mas não havia humor nisso. Esforço, como o esforço que eu coloco trabalhando 50 horas por semana para pagar esta casa, sua van, suas noites de garotas e todo o resto que você considera essencial para a sua felicidade. Esse tipo de esforço. Dinheiro não é tudo. Você tem razão, não é? Mas é bastante conveniente que você só se lembre disso quando está tentando justificar me tratar como lixo. A máscara dela estava escorregando. O ato de esposa arrependida estava dando lugar a algo mais feio por baixo. Eu nunca te tratei como lixo. Eu fiz um comentário sobre que você era minha primeira opção, e o transformou nesta traição massiva. Um comentário, certo? Vamos ignorar os meses de reuniões secretas com homens, as mentiras sobre onde você esteve, e as mensagens sobre ter se acomodado cedo demais. Eram conversas privadas sobre nosso casamento com alguém que está ativamente te encorajando a destruir sua vida, igual que ela fez com a dela. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira raspando contra o chão. Talvez ela tenha razão. Talvez eu me acomodei cedo demais. Talvez eu nunca tive a chance de descobrir o que eu realmente queria. Aí está, eu disse em voz baixa. A verdade finalmente vem à tona. Day. Que isso não é sobre eu não te comprar flores ou não planejar encontro surpresa. Se trata de você querer ser solteira, enquanto mantém todos os benefícios de estar casada. O rosto dela ficou vermelho. Isso não é verdade! Não, você quer a segurança de ter um marido que paga as contas e conserta a pia, mas também quer a emoção de flertar com estranhos e se sentir como se tivesse 19 anos de novo. Você não entende o que é se perguntar. Se você perdeu a vida, e você não entende o que é se matar de trabalhar cada dia por alguém que te considera prescindível. Nos olhamos fixamente através da mesa da cozinha, o jantar elegante esfriando entre nós. Este era o momento da verdade, e ambos o sabíamos. Então, o que você quer que eu faça? Perguntou, mas seu tom sugeria que ela perguntava por frustração, não por um interesse genuíno em salvar nosso casamento. Quero que eu disse, ou você quer estar casada comigo ou quer ser solteira, e ver o que mais há por aí. Mas você não pode ter as duas coisas. E se eu te escolher, o quê? Eu nunca mais vou sair com minhas amigas de novo? Eu vou me tornar uma prisioneira no meu próprio casamento? Se você me escolher, para de mentir. Para de buscar a validação de outros homens. Para de tratar nosso casamento como se fosse negociável. Me levantei e caminhei para a porta. Mas sinceramente, com base nesta conversa, não estou seguro de que isso seja o que você realmente quer. O que isso supostamente significa? Me virei para olhá-la. Significa que alguém que realmente quisesse salvar seu casamento não passaria toda a conversa justificando por que precisava buscar alternativas. Você está sendo impossível. Não, estou sendo claro. Talvez pela primeira vez em toda esta relação, me dirigi para as escadas. Me avise quando você tiver tomado sua decisão. Mas entenda que eu também estou tomando a minha Se eu quero continuar casado com alguém que pensa que tenho sorte de ser a primeira opção dela, a deixei de pé na cozinha, com sua janta intocada e seu orgulho ferido. Lá em cima, eu podia ouvi-la se mover, provavelmente enviando mensagens para sua amiga sobre o monstro irracional que eu estava sendo. Mas pela primeira vez em meses, senti que por fim estava vendo nossa relação com clareza, e o que eu vi não era bonito. A pergunta agora era se ela também o veria, ou se agarraria à sua narrativa de vítima, até que não restasse nada que salvar. O domingo pela manhã chegou com o som de seu telefone vibrando sem parar. Podia ouvi-la sussurrar urgentemente no banheiro. Provavelmente,
recebendo conselhos de sua amiga divorciada sobre como lidar com seu marido controlador. Quando finalmente saiu, tinha aquela mirada que a gente põe quando se convenceram de que são a vítima em uma situação que eles criaram. Temos que falar. Anunciou como se estivesse convocando uma reunião de junta diretiva. Eu decidi que se você não pode suportar que eu tenha uma vida social, então talvez precisemos de um tempo. Quase sorri. Depois de tudo o que tinha passado, estava tentando fazer que isso fosse sua decisão. Um tempo. Sim, separar-nos para averiguar o que nós dois queremos realmente. Interessante. E onde exatamente você planeja tomar este tempo? Na casa de sua amiga ou talvez naquela vinícola onde você tem feito sua investigação? Sua confiança vacilou ligeiramente. Tenho opções. Estou seguro que sim. Mas antes que você se comprometa a algo permanente, há algo que você deveria saber. Caminhei para a bancada da cozinha e peguei uma pasta que eu tinha colocado ali essa mesma manhã. Seus olhos seguiram meu movimento com crescente incerteza. Na sexta-feira pela tarde, enquanto você se preparava para sua noite de garotas, tive uma conversa muito produtiva com alguém. Que tipo de conversa? Do tipo que você tem com um advogado de família quando você se dá conta de que seu casamento poderia estar chegando a seu fim. A cor desapareceu de seu rosto. Contatou um advogado? Contatei o melhor advogado da cidade. Acontece que tem levado vários casos de divórcio encausado com provas de redes sociais e infidelidade emocional. Um tipo muito minucioso. Abri a pasta e peguei várias páginas impressas. Estas são capturas de tela de todos os seus mensagens, publicações de Instagram e atividade em redes sociais dos últimos 3 meses. É incrível o padrão que emerge quando se coloca tudo em ordem cronológica. Tentou pegar os papéis, mas os afastei. Não se preocupe, você receberá cópias. Mas primeiro doc-me te mostrar alguns pontos destacados. Passei a uma página coberta de mensagens impressas. Aqui é onde você diz à sua amiga que o casamento é só um papelzinho. Aqui é onde discutem estratégias para conhecer homens em bares. E esta é minha favorita, onde classifica os tipos que conheceu em uma escala de 1 a 10. Eram conversas privadas sobre nosso casamento, que até onde sei me envolve. Passei a outra página. Mas isso fica melhor. Sabia que o ex-marido de sua amiga guardou registros detalhados de suas atividades extraconjugais? Acontece que os juízes se interessam muito pelos padrões de comportamento quando se trata da liquidação da sociedade conjugal. Ela me olhava como se tivesse crescido uma segunda cabeça. Você não pode falar sério. Totalmente a sério. Aparentemente, quando alguém demonstra um padrão de buscar alternativas românticas enquanto está casado, pode-se considerar uma falta aos deveres do casamento, o que, embora não afete a dissolução, pode influenciar nas decisões do juiz sobre certos bens. Eu fechei a pasta. Coisas fascinantes. De verdade. Você está tentando me assustar. Eu estou tentando te educar. Veja, enquanto você jogava e mantinha suas opções abertas, eu estava fazendo algo mais produtivo. Eu estava me preparando para a possibilidade de que você pudesse escolher essas opções em vez do nosso casamento. Eu fui à mesa da cozinha e me sentei, fazendo um gesto para que ela fizesse o mesmo. Ela permaneceu de pé, provavelmente porque sentar-se sentiria demais como aceitar uma posição de debilidade. Isto é o que mais aprendi. Continuei. Nossa casa está sob o regime de sociedade conjugal, mas eu tenho feito cada pagamento da hipoteca durante os últimos 4 anos. Sua van está financiada a meu nome. Seu seguro de gastos médicos maiores vem do meu trabalho. Sua afiliação na academia, seu plano de celular, seus cartões de crédito, tudo conectado aos meus rendimentos. O que você está dizendo? Estou dizendo que enquanto tem me tratado como seu plano B, talvez deveria considerar como seria sua vida sem mim, como seu plano financeiro principal. Finalmente se sentou com o rosto pálido. Você está me ameaçando. Eu não estou ameaçando a ninguém. Estou apresentando fatos. Você quer ter um tempo? Bem, mas isso funciona em ambos os sentidos. Isso significa que, não. Mais conta bancária, conjunta. Não mais cartões de crédito que eu pago. Não mais seguro médico. Não mais casa que eu mantenho, e cuja hipoteca pago. Você não pode simplesmente me cortar o apoio econômico. Na verdade, sim posso. Não temos filhos. E segundo meu advogado, separar as finanças durante uma separação de fato é não só legal, mas recomendável. Eu peguei outro conjunto de papéis. Já abri uma nova conta bancária. A partir de amanhã, meu salário vai para lá. Também contatei a seguradora para iniciar o processo de baixa de sua apólice no próximo mês. Isto é uma loucura. Você está destruindo toda a nossa vida por umas mensagens. Não, você destruiu nossa vida quando decidiu que eu não era suficiente para você. Eu só estou respondendo apropriadamente à sua decisão.
Ela ficou em silêncio por um longo momento, olhando os papéis espalhados sobre a mesa. Quando levantou a vista, havia algo diferente em seus olhos. Não era ira nem desafio, mas cálculo. E se eu dissesse que sinto muito e se prometesse deixar de sair com as garotas? Então eu diria que você não está entendendo o ponto em absoluto. O ponto é que você me mostrou quem é realmente alguém que mente, que busca a validação de estranhos, que trata seu casamento como se fosse opcional. Prometer se comportar melhor não muda o problema fundamental. Que não me respeita, não valoriza o que construímos juntos. E quando as coisas se voltaram um pouco rotineiras, em lugar de trabalhar para melhorar nossa relação, você começou a buscar meu substituto. Agora ela estava chorando. Mas não eram as lágrimas manipuladoras de ontem. Pareciam de pânico genuíno. Eu nunca quis que nada disto acontecesse. Talvez não, mas aconteceu. E agora ambos temos que viver com as consequências de suas escolhas. Eu me levantei e peguei os papéis. Você disse que queria um tempo para averiguar o que realmente quer. Considere esta sua oportunidade. Você pode ter toda a liberdade que tem estado ansiando. Saia com quem quiser, flerte com quem quiser. Viva a vida que você crê que está perdendo, mas sem nenhum dos benefícios de estar casada contigo. Exatamente. Bem-vinda de volta à solteirice. Espero que seja tudo o que você sonhou. Eu me dirigi para as escadas, mas sua voz me deteve. E se eu não quiser um tempo e se eu quiser trabalhar no nosso? Eu me virei para olhá-la. Então terá que demonstrá-lo. Não com palavras, nem promessas, nem jantares elegantes. Com ações. Mudanças de comportamento reais, sustentadas e verificáveis. E se ela fizesse isso? Se ela voltasse a ser a mulher com quem me casei? Eu não sabia. Mas por alguma razão, me parecia uma aposta muito menos arriscada do que a que ela estava fazendo. E pela primeira vez, em muito tempo, me senti vivo. E curioso sobre o que o futuro nos guardava. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido.